Olá pessoal, tá no ar mais um podcast aqui no Portal Notisul. Hoje o nosso convidado é um fenômeno quando o assunto é saúde, alimentação e também qualidade de vida. Ele é biólogo, cientista, nutricionista, clínico, pós-graduado em Ciência e Tecnologia da Alimentação, especialista em patologia clínica e nutrição esportiva. Um verdadeiro estudioso da área da saúde. Os seus vídeos ultrapassaram a impressionante marca de 3,5 bilhões de visualizações na internet, alcançando mais de 120 países e conquistando 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Com essa tamanha relevância, já participou de entrevistas nas principais emissoras de TV do Brasil, como Record Nacional, Rede Vida, Rede TV, SBT, TV Gazeta, Band, TV Aparecida e TV Cultura, além de grandes podcasts como Inteligência LTDA. Autor dos livros Curas Extraordinárias, Emagrecimento Saudável, O Pâncreas Doente e O Cérebro Ansioso, ele tem se dedicado a alertar as pessoas sobre os piores e os melhores alimentos do mundo. Com certeza, essa conversa aqui vai ser imperdível. Eu recebo agora, aqui no estúdio do podcast Tá No Ar, do Portal Notisul, que alegria, Thiago Rocha. Thiago Rocha, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, a casa é sua, o microfone é seu, sinta-se em casa. Omar, muito obrigado. Obrigado também ao pessoal que está em casa, o pessoal que assiste, que lê, né, o portal de vocês. Eu acho que a notícia ela não pode se perder. E a internet, ela ajudou, mas deixou a notícia às vezes um pouco sem confiança, né? E ainda bem que existem jornais sérios que trazem assuntos sérios. Eu quero agradecer primeiramente. Para mim sempre é um privilégio estar falando de saúde, uma oportunidade muito grande. Então, se eu puder responder dentro do que eu saiba, né, se eu não souber, a gente pesquisa e responde depois, mas o que eu puder responder, eu estou aqui para responder. Primeira coisa, eu tenho que te falar, porque senão a minha mãe que está em casa vai brigar comigo, mas a minha mãe é uma fã tua. Eu também. Qual é o nome dela? Dona Terezinha. Dona Terezinha, abraço para a senhora, Deus abençoe. Dona Terezinha lê todos os seus livros, te acompanha nas redes sociais. Quando eu chego em casa, às vezes ela está assistindo vídeo no TikTok, no Instagram, só vídeo do Thiago Rocha. Aí eu falei, mãe, hoje eu vou entrevistar o Thiago Rocha. Eu vou lá também. Eu disse, mãe, não dá, hoje não dá. Mas outra hora ela vai ter o prazer de te conhecer. Thiago, vou começar do início. Da onde que surgiu essa tua vontade de estudar a nutrição, de estudar essa ciência da alimentação? Eu acho que eu não tive... Tem pessoas que têm alvos, eu acho interessante, objetivos. Eu quero ser tal pessoa, eu quero fazer tal coisa, né? Eu não tinha nada disso. Então eu adoeci em um certo momento da vida, tive 2 problemas graves, né? O primeiro foi uma depressão profunda e depois tive síndrome de Crohn, que é uma inflamação intestinal muito grave que leva à morte. Eu quase morri, por sinal. Então, nesses problemas que surgiram, eu acabei estudando um pouco mais saúde. Mas eu não sabia o caminho que ia chegar. Eu sabia que eu não podia aceitar aquele caminho que eu vivia. Tanto financeiro quanto profissional, não tinha sonho profissional. Eu sabia que eu tinha que estudar. Eu tinha que ler. Então, o meu primeiro passo foi vir na biblioteca da minha cidade. Nós tínhamos a Unisul, na época, que é uma biblioteca do sul de Santa Catarina. Eu peguei a grade de medicina. Na época era computador, né? Hoje é mais notebook, mais celular, mas computador. Achei a grade e aí decidi estudar medicina, sou autodidata, né? Então eu estudei das 7 da manhã ao meio-dia durante 4 anos. Durante 4 anos, todo santo dia, eu vinha de a pé do bairro Andrino até aqui no bairro Deon e voltava também. Não tinha dinheiro para tomar um cafezinho meio-dia, no intervalinho ali, igual estudante, mas comia em casa, vinha e depois ia embora de a pé de volta e comia de novo, né? Então, nesse período eu estudei neurolinguística, oratória, eu fazia esses treinamentos, né? E por incrível que pareça, eu não tinha um alvo. Foi algo que Deus me chamou. Eu não tem gente que acha, o Thiago estudou, o Thiago merece, todo mundo merece. Quem não merece? Né? Quem que não estudou? Quem que não trabalhou? Quem que não batalha? Não conheço.
entendeu? Uma pessoa que não luta pelo próprio sonho. E eu não tinha sonho, eu fui realmente chamado. Então, quando eu estou no Ratinho, Danilo Gentili, Mauri Júnior, quando eu vou na TV, chegamos aí, passamos essa marca de 3 bilhões e meio de visualização, 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Você acha que eu sou capaz disso? Isso não tem capacidade de mim. Isso é um chamado de Deus e uma bênção de Deus. Então, não aconteceu comigo, Omar. Não foi uma coisa que eu projetei e que eu sonhei. E tem gente que sonha com isso, mas eu passo por muitos problemas por causa dessa fama, por causa desse trabalho, perseguições, né? Gente falando mal de mim, entende? Então, eu já fui chamado em juízo, tudo isso aí, para explicar. Mas como a gente é muito sério, é o que funciona. Entendeu? Então, tu acha que eu não creio que isso aconteceu comigo por causa de mim. Eu creio que aconteceu comigo porque Deus queria. Eu nunca paguei um centavo para ir em TV. Nenhum. Você acha quantas vezes eu já fui no Ratinho? Entendeu? Entende? Sem nenhum centavo. Né? Por que o Ratinho vai me chamar? Se tem Albert Einstein, se tem Sírio Libanês, quantos médicos e nutricionistas e o que for de saúde tem lá? Entendeu? Não tem um porquê chamar eu de Tubarão, né? Uma cidade pequena, né? Perto de São Paulo, que eu não troco por nada aqui, né? Eu acho muito lindo e amo aqui. Mas, então, esse propósito não é meu. Não dá para dizer, eu estudei, eu sei, um monte de gente sabe muito mais que eu. Só que quando eu falo de saúde, baixa algo em mim que eu não sei te explicar. Se tu não me cortar, eu continuo falando. Não, pode continuar. Entendeu como acontece? A casa é tua, o microfone é teu, fica à vontade. Entendeu? Isso é um dom que Deus me deu. Estudo 6 horas por dia, tenho uma estratégia de estudo, hoje tem gente que estuda comigo, junto comigo, então não é brinquedo. E faço por amor, né? Estou chegando agora saí de Tubarão, fui a Criciúma, em uma rádio, que com certeza não era uma grande rádio, né? Fiquei triste semana, que eu não consegui responder alguém que queria uma entrevista comigo, e ela pessoa, tu só vai em programa grande. Eu fiquei triste, porque ela não me conhece, né? Ela não sabe que eu vou em qualquer lugar, grande, pequeno, para mim todo mundo é importante. Só para concluir, hoje eu li um pensamento de uma autora americana, que Jesus foi tratar um assunto com uma mulher sírio-fenícia. E, bom, explicando aqui, ele andou 3 dias para salvar uma pessoa. Quem sou eu para ir daqui a Criciúma dar um podcast? Olha. Tiago, tu começaste direto nas redes sociais? Não. Então, meu trabalho era assim, tudo é por Deus. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, a Igreja Católica me ajudou muito nesse sentido, né? Porque eu sempre precisei de dar palestra, enfim, não tinha salões. Então, falava com os padres, eles me aceitavam. Sim. Porque a Igreja Católica tem algo, se perdeu isso em algumas cidades, mas a maioria se perdeu. Chama-se Pastoral da Saúde. Sim. Então, eu acho que aqui em Tubarão só tem na paróquia do Maitá hoje. Isso, antigamente tinha ela forte, então quando eu entrei há 20 anos atrás nisso, era muito forte. Então, foi essa a grande chave, porque me ajudou muito nesse sentido, né? Então, eu comecei com palestras. Palestras, não tinha livros escritos, eu falava de saúde, enfim, nesse sentido. Mas era muito cansativo. Ia de rádio em rádio, mas uma rádio não vai te chamar 2 vezes. Sim. Hoje me chama 50. Mas antes não me chamaria 2 vezes, porque vive de patrocínio, tá certo ela, né? Vou trazer uma pessoa para ficar falando e não gerar lucro financeiro para ela, tá certa, a rádio, a TV, enfim. Então, o meu trabalho acabou ali, né? Chegou um momento que era cansativo aquilo. Tinha que ir para Itajaí, Braço Norte. Chegou um dia que eu falei com Deus. Falei com Deus, Senhor, muito obrigado pela missão, eu vou trabalhar em um posto de gasolina, que não é um serviço inobre, só falei que eu ia trabalhar em outro serviço, que seria um serviço, tá bom, né? Ou seria pedreiro, carpinteiro. Eu ia trabalhar num lugar, no mercado, né? E o senhor pode chamar outra pessoa. Aí eu tinha uma última entrevista na rádio Mirador. Não lembro se é Mirador, mas é em Rio do Sul. Parece que é Mirador o nome da rádio lá. E levei alguns livros meus. Eu tinha um livrinho ainda bem simplesinho, xerocadinho, preto e branco, bem simples. Por sinal, muito bom, mas simples. E levei uns 350 livros. Deixei numa casa natural. Passei no cartão a gasolina, né? Cartão de crédito. E depois de lá eu não faria mais nada, né? E eu tinha ido na TV aqui de Florianópolis, que é uma história bem interessante, qualquer dia eu conto. Como que eu consegui no SBT de Santa Catarina aqui sem pagar um centavo também. Tinha uma estratégia para isso e Deus me deu essa estratégia, eu consegui lá. E aí eu desisti de tudo.
Aí postei no Facebook que eu tinha pessoal, aquele videozinho de 5 minutos ali, dos piores melhores do mundo. Aí fui para Rio do Sul, cheguei lá na rádio, falei 8 minutos. Eu vendi, acho que até umas 10h40 não tinha mais nenhum livro. Nossa. Aí fui pro hotel, nunca tinha visto nem dinheiro daquela forma, né? Nem dinheiro tinha visto daquele jeito, R$100 cada livro meu. É uma loucura. É um dia que eu nunca vi na vida, antes do meio-dia, né? E sentado no hotel, o meu Instagram não era Instagram, Facebook não parava mais. Chegando notificação direta. Tava explodindo o vídeo do SBT. Quando eu desisti, Deus me ouviu. Deus só ouve o desistente. Só quando tu desiste, Ele te ouve. Ele te ouve todo dia. Mas quando tu desiste, tu mostrou que tu depende dele 100%. Aí deixa que eu resolva a parada pra ti, Thiago Rocha. E aí foi que explodiu. Aí explodiu. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, vídeo, 4 milhões, foi indo, deu 35 milhões de acessos. Poxa vida. Eu não tinha conhecimento de rede social e meu livro começou a vender absurdamente, eu não sabia o que fazer, nem com vender, eu não sabia nada. Eu virava 24 horas vendendo livro na internet, porque eu não tinha site, não tinha nada, cara. Entendeu? E aí meu Facebook travou, porque depois de 5 mil ele trava a página ali, pessoal, né? E aí um fã, deixa que eu faça uma página. Pum! Aí o outro fã, vou fazer um YouTube. Ali. Surgiu tudo ali. Mas quando eu desisti. Então, assim explodiu na rede social. Daí pra frente foi só indo, né? Hoje eu acho que não tem um artista que eu não tenho foto. A maioria. Não tem um artista que não tem meu livro, que não me conheça. Desde cantora. Mas aí foi um processo, né? De ousadia, né? Muita ousadia. Gostei dessa frase que tu falou, quando a gente desiste, Deus ouve. Porque é assim, quando tu tem um câncer, um tumor, faliu, foi traído, que daí a tua oração é de verdade. Né? Não que a sua seja mentira. Sim. Tô falando que Deus vê que tu depende dele 100%. Entende? Um cientista falar de Deus, isso nem existe, na verdade. Eu fui no pânico, problema do pânico, e falei de Deus. Fui no Danilo Gentili, pedi, vamos bater palma para Deus. Entendeu? Então, eu não posso negar isso, entendeu, Silmar? Seria o maior crime do mundo eu bater no peito e dizer que eu sou inteligente, capaz de convencer alguém de chegar onde nós chegamos. Isso seria uma besteira. Tem gente que é inteligente e tem estratégia. Não é o meu caso. No meu caso, eu falo a verdade. Por isso que ela é tão impactante. Se eu te falar algo, Omar, olha aqui nos meus olhos. Se eu te falar algo, tu pode usar. Porque não tem no mundo nada parecido. Não é porque sou eu, porque eu estou falando de verdade. Não quero te enrolar, não quero te enganar, não quero ganhar um centavo contigo, não quero nada disso. É missão. Tiago, quando foi que o momento, então, que tu percebeu, depois de toda essa história que tu me contasse, quando foi o momento que tu percebeu que o teu trabalho estava impactando essas milhões de pessoas? Foi através desse vídeo? É que foi profundo, né? A Record Nacional me chamou. Como que a Record Nacional vai me chamar? Pirei, né? Sabe, como o Ratinho me chamar, como o Danilo Gentili me chamar, como o Pânico me chamar. Eu vi que era uma missão que não era minha. Que não era minha, entendeu? Sei lá, não é uma missão minha, não tem como ser minha. Entendeu? Eu não tenho uma habilidade astronômica, eu que sou tímido, né? Eu andei 5 dias ao redor da empresa Coan, que é uma empresa que produz livros, né? Aqui em Tubarão, para entregar um currículo para eles. Para trabalhar lá, não é nada a ver com um livro, nada. Sim. Não consegui entregar o currículo de vergonha. Hoje eles imprimem meu livro. Gráfica Coan. Todos os livros meus ele imprime, entendeu? Então, não tem como te dizer, Omar, que eu não sou capaz. O Thiago fala, não, eu não sou. Mas tem que ser, não. Se tu é, eu não sou capaz de fazer essa obra. Eu, né? Mas tem pessoa que não é o meu caso, entendeu? Eu ainda sou tímido, por sinal. Tiago, muitas pessoas falam, mas o Tiago usa nas falas dele, nas redes sociais ou nos programas onde ele vai, nas entrevistas, muita PNL, Programação Neurolinguística. Tu realmente estudaste oratória, mas tu utiliza isso nas tuas falas ou tu fala mesmo de coração? Faz parte de mim, mas no começo eu tive que desenvolver, né? Desenvolver essa forma de falar melhor. Porque às vezes a gente fala uma coisa que ela é boa, mas a pessoa não sabe. Eu vou te dar um exemplo, tá? O que é isso aqui? Uma uva. É uma uva. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o melhor remédio anticâncer do mundo. Aqui dentro dessa uva, daquela ali, existe uma substância chamada resveratrol.
Existe uma empresa dos Estados Unidos que investiu bilhões para desenvolver um produto que é capaz de reduzir célula cancerígena. Nós estamos a um passo do câncer, da cura do câncer. Ou vai ser na uva ou vai ser na babosa. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, isso hoje seria uma técnica de programação neurolinguística. Entendeu? Mas para mim não é, porque é verdade. A verdade tem uma explicação dela mesma. Eu não preciso usar. Eu estudei o assunto, mas hoje eu não uso nada disso. Às vezes até eu tenho anúncios na internet, os estrategistas que me dizem: ah, Thiago, toca na dor da pessoa, que ela está acima do peso, assim, eu não jamais vou fazer isso. Ela já está sofrendo, jamais vou dizer para uma pessoa obesa, mulher, que como que o teu marido está te olhando? Eu não preciso fazer isso, entendeu? Sim. Eu não tenho técnica de venda. Na verdade, eu não vendo. Eu não vendo nada, eu não vendo no sentido de querer vender, é que acontece a venda. Eu sou um dos caras que mais vende livro no Brasil de saúde. Está em 120 países esse livro. Por quê? Porque é verdade. Então, eu não uso mais isso. Mas, claro, fui treinando, Deus foi me trabalhando, treinando. Que a gente tem que desenvolver nossa fala, nosso jeito de falar. Pro bem, tá? Não pro mal. Thiago, todos os outros nossos programas aqui, a gente sempre teve uma tábua de frios aqui. Tá. Tábua de queijo, salame. Aí hoje o nosso amigo Roberto, que está aqui no estúdio com a gente, disse assim, ó, não, no dia do Thiago, tu bota uma tábua de frutas. Tá certo. E foi perfeito, Roberto. Bonitas. Depois a gente vai falar sobre cada fruta, o que pode ajudar na nossa saúde. Thiago, ansiedade. A gente estava comentando antes de começar o programa. É o mal do século? É o mal do século. Eu escrevi um livro, né, O Cérebro Ansioso. Eu fui estudar o cérebro das pessoas. Existe uma falha, um ponto cego no assunto ansiedade. Na psicologia, na psiquiatria, eu creio que a gente está trabalhando muito bem. E até mesmo na religião. Tem um bom trabalho nisso. Mas a gente esquece de alguns fatores que geram um cérebro ansioso. Primeiro, o estímulo excessivo de produção de dopamina. Então, quando eu produzo muita dopamina, o meu cérebro ele fica viciado e ele tende a deprimir. E a falta da dopamina faz com que eu forme no cérebro um circuito de ansiedade. Então, nós estamos muito levados à dopamina. Causa principal, celular. O celular é um grande utilizador de dopamina, faz com que o cérebro produza, e a falta dela, entendeu? Desse circuito faz com que tu fique ansioso. Tanto é que uma pessoa que é viciada de celular, se ela ficar sem atender uma mensagem, ela fica nervosa e ansiosa. Se ela ouvir uma mensagem do WhatsApp e se ela estiver viciada, ela já fica nervosa também. Porque o celular mexe com o sistema límbico. Então, um dos disparos hoje de ansiedade no mundo é, sem dúvida, o uso de aparelho celular. Principalmente do uso das redes sociais. Esse é o primeiro ponto. Depois são as drogas estimulantes. Nós usamos muitas drogas estimulantes. Uma das drogas mais estimulantes que a gente usa é o café. Não de gravidade letal, mas de continuidade e frequência. Toda droga estimulante deprime depois. Como ela vicia, a falta gera a ansiedade. Sim. Então, a cafeína, ela está na mesma linha da heroína, da cocaína, tudo que for ina, não em grau de potência, tá? Porque tem vício para cada coisa. Tem coisa que vicia mais que a cafeína, entendeu? Por exemplo, a nicotina vicia. A nicotina é o tipo de droga mais viciante do mundo. Na verdade, tu fica 10 dias sem usar cocaína, o viciado fica uma semana sem usar crack, ele fica uma semana sem tomar café, mas ele não fica 25 minutos sem fumar um segundo cigarro. Por causa da nicotina. A nicotina, ela vicia automático. Se tem um psiquiatra assistindo, sabe o que eu estou falando muito melhor que eu, claro. Então, o café, ele é um estimulador muito grande do sistema nervoso central, só que toda droga que estimula, deprime depois. Então, o cara que é cafezeiro, ele é ansioso. E aí, se ele vive com o celular, daí já vem uma cascata de não dormir direito à noite, de se irritar, de não conseguir guardar nada na cabeça. Então, um dos pilares é a alimentação. Um dos alimentos que tem que ser reduzidos, café. Outro, que é um dos maiores geradores de ansiedade, é o açúcar refinado. Mas, na verdade, existe um estudo que mostra isso que eu estou te falando agora. Colocaram um grupo de ratinhos, de um lado colocaram cocaína, do outro lado colocaram açúcar refinado. Enquanto tinha açúcar refinado, os ratos aqui. Acabou, aí eles foram para a cocaína. Mas sempre davam preferência para o açúcar refinado. O açúcar vicia mais que a cocaína, dentro do metabolismo energético nosso. Porque nós precisamos de açúcar. Porém, tanto é que a abstinência de açúcar gera ansiedade. Por isso que a pessoa que está acima do peso, ela come açúcar
para passar a ansiedade. Só que já gera outro ciclo. Ela não sabe se ela comeu o doce porque está ansiosa ou se está ansiosa porque comeu o doce. Comeu doce. Sabe? É um circuito. Então, redução do consumo de guloseimas, redução do consumo de tela do celular, redução do consumo de café, já começa a reduzir esse problema cérebro-ansiedade. Não é a única causa, tá? Porque tem os problemas emocionais, as nossas frustrações, que o celular gera muito. Né? Eu vejo uma vida... É tão sério isso que eu tenho 4 milhões de seguidores. Esses dias eu olhei, o cara tinha 8. E eu fiquei, 8 milhões? Entendeu? Olha a mente de comparação. Sorte que eu sei do assunto, já troquei minha própria mente. Entendeu? Então tu vê um cara que tá tudo bem, que tá tudo bom, que tá tudo legal, né? Esses dias eu fui bater uma foto, eu bati mais ou menos umas 12 fotos para postar uma. E eu fiquei rindo comigo, né? Entendeu? Quer dizer, então eu vejo a pessoa que postou a foto, acho que a vida dela é um paraíso. Na verdade, ela botou um monte de maquiagem, não que esteja triste. Sim, sim. Só que tu tens que... E o celular, ele cria esse padrão. E a ansiedade é o mal do século. Se nós não tomarmos um cuidado sério nesse assunto, nós não vamos viver mais felizes. Tá? O número de pessoas se tirando da própria vida, infelizes, nervosas, não conseguindo saber o que fazer. Jejum de celular, jejum de açúcar e redução extrema do consumo de café. Nunca descafeinado, porque é pior do que o café com cafeína, né? Tu falar sobre ansiedade, eu pensei que eu não era uma pessoa ansiosa. Mas tu falando, eu me identifiquei como. Eu tô acima do peso, sou uma pessoa... O pessoal chama de gordinho, mas sou uma pessoa obesa. E tu falasse do açúcar ali, realmente é verdade. A gente às vezes está, não nervoso, mas está ansioso com alguma coisa e a gente desconta isso no doce. Eu principalmente. E quando come não se sente bem? Se sente Se bem. sente bem porque resolveu o problema da dopamina. Mas tu se sente por um momento só. Porque depois começa a depressão se pós-doce. Se culpar, etc e tal. Mas é porque vem essa baixa do estímulo. Tu vai ter que usar de novo. Então dá um trabalhinho. Mas é possível se libertar de tudo isso e mesmo a ansiedade. Então a ansiedade é um problema químico. As pessoas têm que entender que é um problema químico e também é um problema emocional. Sim. Então ela tem que tratar essas duas viés, senão ela fica só achando que tem que se acalmar, mas não. Outra coisa que gera problemas emocionais, hormônio. Né? Metade das pessoas que estão assistindo esse programa, mulheres que estão deprimidas, com certeza está com um TSH alterado, alto, que é o TSH, é o hormônio que estimula a tireoide a produzir os próprios hormônios, T3, T4, deve estar com problema de T3 e T4, que são hormônios. Essa pessoa pode estar com os hormônios femininos todos comprometidos. Esse homem que está depressivo, provavelmente ele está com uma testosterona no pé baixa, entendeu? Então é importante também procurar um médico para poder fazer exame hormonal. Tem um hormônio chamado DEA. Esse hormônio, ele é o contrário do hormônio cortisol. Cortisol muito alto te deprime, te cansa, porque ele enfraquece a mente mesmo, né? E o DEA não, é o hormônio do ânimo. Esse hormônio é tão potente que ele, em contrabalanço do nosso corpo, é ele que dá a nossa energia de verdade. É tipo uma segunda testosterona. Só que quem produz o DEA e o cortisol é o rim, a glândula suprarrenal, uma glândula que tem em cima do rim. Como o cortisol está sempre muito alto, ele acaba produzindo tanto cortisol, e essa glândula produz mais de 10 hormônios, né? Inclusive o DEA e o cortisol, produziu tanto aqui que ela exauriu, ela cansou. Acaba não produzindo mais nada. Então, às vezes, o estresse vai gerar a desprodução de hormônio aqui. É importantíssimo procurar um médico para fazer dosagem de exame hormonal. Por quê? Porque às vezes o teu problema não é nada a não ser hormonal. Desde o emagrecimento, tá? Se uma pessoa não consegue emagrecer por nada, ela é obrigada. Isso aqui deveria ser lei passar. Fazer o exame de insulina, cortisol e de tireoide. Se tiver qualquer um dos três irregulado, não emagrece nem que corra o dia inteiro. Entende? Por quê? Porque está desregulado esse hormônio. Então procura um médico para dosar os teus hormônios, que é importante. A ansiedade também é gerada por disfunção hormonal. Alzheimer Alzheimer é um problema gravíssimo. É o terceiro, nós chamamos o seguinte. Um instantinho. A gente estava comentando antes ali e me chamou a atenção. São os 3 As: ansiedade, Alzheimer e o autismo. Isso. O autismo já chegou lá. Chegar lá. Boa essa tua pergunta. Todas as perguntas são importantes, tá? O Alzheimer é o seguinte, tá? É a forma mais comum de demência no mundo. Demência é a pessoa demente. Desconecta do neurônio dela, ela está demente. Entendeu? O que gera mal de Alzheimer, tá? 2 coisas. Primeira coisa,
inflamação. Primeira coisa, inflamação cerebral. O que é uma inflamação cerebral? A principal causa de inflamação cerebral é tá? Diabetes tipo 3. Nós temos diabetes tipo 1, que o pâncreas não produz mais insulina, a pessoa não consegue mais metabolizar aquele açúcar, ela é insulina independente. O diabetes tipo 2, que é totalmente nutricional, produz insulina, mas não está sendo utilizada essa insulina. Vai chegar o momento que o pâncreas vai parar de produzir, igual o rim parou lá de produzir o cortisol e o DEA, como eu te falei, o hormônio. O hormônio não tem conversa com o hormônio, ou ele funciona ou ele não funciona. E o tipo 3 a gente chama hoje de Alzheimer, o diabetes tipo 3. Na Índia, em estatística per capita, não existe Alzheimer. Eles têm um segredo lá. Eles tomam a inflamação. Alzheimer é um tipo de inflamação. Tá? Um tipo de demência provocada por inflamação, que diabetes ou inflamação de forma geral. Eles têm um segredo lá, que é o curry. O curry é um tempero indiano, que ele é a base de algumas substâncias, amido, por exemplo, mas ele tem açafrão da terra, que é a cúrcuma, e ele tem a pimenta preta. A pimenta preta deixa 2.000% mais potente a utilização da curcumina, que é um dos 3 curcuminoides que tem no açafrão. Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa. E dentro tem substâncias chamadas curcuminoides. São 3. Uma mais conhecida é curcumina. A curcumina é ativada 2.000% com a pimenta preta, que tem no curry. Então lá não tem Alzheimer. Não existe Alzheimer. Eles consomem muito esses alimentos. Todos os dias. Na comida deles ralam. Então nós temos que comer cúrcuma. Cúrcuma do Brasil é barata. Dá para plantar em casa. Usar o rizoma, né, que é a batatinha dela. Né? Então o Alzheimer ele é prevenível. Né? Mas eu tenho que usar a cúrcuma, que é um anti-inflamatório poderoso. Se a gente não observar os outros, Omar, a gente não consegue aprender. Sim. Então tem que observar a China, tem que observar o Japão. O que cada um faz de bom? Né? Então, por exemplo, na Índia, o per capita de Alzheimer é mínima. Mas por quê? Porque eles comem bastante açafrão. Entendeu? Então, cada país, cada comunidade tem uma coisa boa. O Brasil tem muita coisa boa também. Nós temos o melhor própolis do mundo, é brasileiro em Minas Gerais. Nós temos o melhor mel do mundo, que fica aqui na Serra do Rio do Rastro. O melhor mel do mundo é o mel da Bracatinga. Nós temos o melhor ginseng do mundo. Sabe? Nós temos coisas que são incríveis. Nós temos uma das melhores maçãs do mundo também. Então, quer dizer, a gente tem coisa boa aqui. Sim. E o povo do mundo inteiro. Nós temos o melhor antibiótico do mundo, cara. Nenhum próprio na Terra é igual ao do Brasil. Nem o da Bolívia, nem do Peru, nada. Não tem no mundo uma própria antibiótica igual a própria verde, que é de Minas Gerais, que é mais potente, né? E a gente também, às vezes, nem dá tanto valor para as coisas que a gente tem. Não dá porque é normal, né? Mas eles vêm aqui e descobrem e vendem para a gente nosso próprio produto. Tiago, a gente falou já sobre a ansiedade, sobre o Alzheimer, e agora uma pergunta que ultimamente está sendo muito frequente é o autismo nas crianças já, né? E os pais tomando muito cuidado. O que tem sobre o autismo? Vai falar sobre o autismo. Então, são várias coisas, tá? Vamos lá. Isso aqui o que eu vou falar primeiramente é agressivo, mas é porque existe uma lei na natureza seguinte, aquilo que é verdade e que é novo, choca. Mas não pense que eu vou falar isso para dizer que eu sei ou que eu não sei. Eu estudo muito o assunto, tá? Quando eu digo estudo muito, eu estudo 6 horas por dia. E para bobo eu não sirvo, entendeu? Então, se a minha opinião é válida, principalmente na área da comida. Já vou chegar na comida, tá? Metade dos autistas não são autistas. São erros de diagnóstico profissional. Por quê? Porque para diagnosticar um autismo realmente bem diagnosticado, nós temos 3 variáveis de autismo. A principal é a mais grave. Você sabe que eu estou falando que é especialista, tá? Que é a mais comum. São erros de diagnóstico. São erros de diagnóstico, tá? Então tem que ser um bom psiquiatra junto com um bom psicólogo para entender o sistema. Na verdade, um dos profissionais que deveria estar vinculado nesse diagnóstico, tá? É o neuropsicopedagogo, que é aquela pessoa que estuda a área da pedagogia, mas da neurociência, porque é um problema gravíssimo o autismo. Problema gravíssimo. Na verdade, grande parte da população vai nascer autista por diversos motivos. Tá? A principal delas, carência de iodo. Metade das mulheres que geram crianças autistas tem carência de iodo. Metade dos autistas que nasceram de mães que também tem carência de iodo.
O iodo é o mineral mais importante para a formação do cérebro da criança. O autista tem um problema sério intestinal, tem um problema sério na barreira hematocefálica, tá? Estou falando muito difícil, não, né? Não. Tá? Existe uma barreira no cérebro que protege o cérebro de receber substâncias tóxicas. O autista passa tudo por a barreira dele. Então, o iodo é responsável pela formação do cérebro da criança. Quando eu como o iodo, eu comi o iodinho, tá? Que eu como lá nas folhas vermelhas. Onde está presente o iodo? Folhas vermelhas, né? Eu como iodo. Desculpa, é muita informação, peraí. Todas as folhas verdes têm iodo, algas têm iodo, peixe tem iodo, o iodo, o sal tem iodo, obrigado por lei, mas o sal do Himalaia tem iodo naturalmente, por exemplo, né? O iodo, ele se transforma no nosso corpo em iodeto, vai para a corrente sanguínea e vai até na tireoide. Na tireoide, essa glândula mãe, lá o corpo vai produzir, através do iodeto, 2 hormônios importantes, T3 e T4. É o primeiro hormônio formado no feto. E esse hormônio é responsável pela formação do cérebro da criança. Como a mãe é carente de iodo, como que o corpo vai poder formar um cérebro? Não tem como formar um cérebro. Na verdade, o autismo, tá? O autismo é um retardo mental. Não se fala isso que a gente machuca a pessoa, mas é. Você está entendendo? Por má formação cerebral mesmo. Tanto é que essa criança, ela vai ter um atraso mental e vai ter que desenvolver fala, desenvolver sociabilidade. Todas as áreas que são afetadas no comportamento autista são áreas que realmente estão modificadas. Por isso, uma adaptação de aprendizado para o cérebro ter essa neuroplasticidade e conseguir viver melhor. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais melhora a vida dessa criança. Porém, eu posso fazer isso, reduzir isso lá no feto já. Primeiro com suplementação de iodo, aí conversa com o teu médico, ele vai te passar provavelmente o Lugol, que é uma formulação que tem de um francês, um médico francês, que resolveria pelo menos grande parte, toda gestante tem que tomar Lugol, mas aí conversa com o teu médico, que ele vai te passar direitinho dose, enfim, essas coisas, e vai conversar melhor com você sobre isso. Outro problema do autismo está na alergia ao glúten. Tá? A alergia ao glúten é um grande problema. Por exemplo, vamos dizer que tem alergia ao glúten, ou eu. O problema sou eu, mas tem um negócio na mãe que ela não sabe. O alérgico ao glúten não é um celíaco. Ele nem sabe que ele é alérgico ao glúten, intolerante ao glúten. Ele não sabe da intolerância ao glúten que ele tem, entendeu? Que é um tipo de alergia. Intolerância e alergia são coisas diferentes, tá? Mas para a pessoa entender em casa. A intolerância é o celíaco, né? Ele não sabe disso. Então, quando ela tem essa intolerância, ela não sabe disso, ela não tá ligada nisso. Na 13ª semana, ela vai começar a repartir com a criança, com o feto, os anticorpos dela. Só que o corpo, quando a mãe está intolerante, ou qualquer pessoa, ele produz um anticorpo. Um anticorpo que vai tentar combater aquele glúten. Aquele glúten que é formado por 5 proteínas, né? Então, só que o cérebro da criança, as proteínas que formam o cérebro são semelhantes ao do glúten. Então, o próprio corpo da mãe ataca o corpo da criança. Por isso que existe a malformação. Uma das principais teorias é que a formação do cérebro da criança depende de um... Então, a mãe, se ela acha que é ou não é intolerante, entendeu? Ela tem que já parar com pão. Toda gestante não pode comer pão durante a gestação. Entendeu? Ela já tem um anticorpo. Se isso se agravar, pior ainda. Então, o correto não é que se as gestantes, as mães que estão com a criança no ventre ainda, não é que se elas consumirem mais, as crianças podem não diagnosticar o autismo. Mas se elas consumirem mais iodo, a probabilidade é menor? A metade, com certeza, né? Tanto de Down, síndrome de Down, porque tanto é que o médico, por exemplo, vou te dar um exemplo de tubo neural. Existe algo chamado tubo neural, para a formação do tubo neural. Quem faz isso? Quem faz isso é o folato. Por isso que o médico passava ácido fólico, já ejeca passar ácido fólico. Hoje se passa metilfolato, que é a forma utilizável do folato. Entendeu? Por quê? Porque a vitamina B9. A vitamina B9 resolve o problema, para não criar uma criança com problema, com dificuldade no tubo neural. Entendeu? Então, o mineral é tudo. Eu preciso da tireoide, eu preciso do hormônio tireoide para a formação do cérebro da criança. Então, eu tenho carência de iodo, como é que eu vou formar isso? E quem que mata iodo? Quem que derruba iodo? Existe uma lei
Se eu estiver falando muito complexo, tu vai me falando, tá? Existe uma lei nos minerais, Omar. Tá. Deixa eu explicar pro pessoal. Lembra da tireoide? Ela precisa de iodo. Precisa de iodo, um mineral chamado iodo. Para formar T3 e T4 são os hormônios principais dessa glândula. Que lá para a criança é responsável pela formação do cérebro. Também. Existe a lei do análogo. O que é isso, Thiago? O mineral maior vence o menor. Sempre. Isso é a lei do análogo. Então, quem que vence iodo? Cloro, bromo e flúor. Então, quanto mais bromo, quanto mais cloro, quanto mais flúor eu ingerir, mais dificuldade eu tenho de utilizar o meu iodo. Entendi. Eu já tenho carência. Onde é que eu encontro cloro? Na água tratada. Reduzir isso aí, filtros para poder resolver. Onde é que eu encontro bromo? No bromete de potássio, pão d'água. Onde é que eu encontro flúor? Na água, porém 1000 vezes maior a concentração no creme dental. Então, mães gestantes não devem usar creme dental com flúor. Porque estão combatendo o iodo que já não tem. Sim. Então, no kit gestação tem que ter ômega 3, tem que ter vitamina E, tem que ter metilfolato, tem que ter outras vitaminas e não pode faltar iodo. Porque o iodo é uma das chaves, não a única. Estou falando que é a única causa do autismo. Uma das chaves de prevenção de autismo. Isso deveria ser colocado para todo mundo. Sim. E o sal não vai suprir essa necessidade. E os médicos Não sabem disso. não sabem disso. Nem todos, mas não sabem. Não, isso não é Eu te maldade. perguntar, porque eu não sou mãe, né? Mas as mães que eu conheço nunca comentaram sobre e não comentam entre si. Às vezes tem alguma mãe que tá esperando o filho ainda, tá no ventre, mas elas não comentam entre si. Não, porque Ó, não o meu sabem. médico indicou que eu acho que tens que consumir mais iodo. Não- Isso é novidade, isso é por isso que eu estudo o assunto, né? Isso é uma novidade hoje. Na área, por exemplo, de terapias pós, já tendo o autista, já temos ótimas terapias. A terapia ABA é a terapia mais comum e a mais funcional, a que mais funciona hoje, que é para desenvolver a criança depois que já tem. Mas depois que o filho é autista, aí já mudou. Aí tu pode reduzir glúten, tu pode reduzir açúcar, entendeu? Isso resolve a parada. Por quê? Porque o autista perdeu, em grande parte, a impermeabilidade intestinal. O intestino da pessoa é impermeável. Tem junções que não deixam nada passar para o sangue direto. Só que o autista, grande parte dele está aberta a junção. Passa bactéria, passa fungo, passa trigo inteiro, passa tudo dentro, vai para o sangue, o corpo cria anticorpos para isso. E acaba gerando uma intolerância, uma alergia nessa criança. Ela está comendo pão d'água direto, entendeu? E ela está irritada. Lembra da barreira hematocefálica? Nós temos uma barreira no cérebro, chama barreira hematocefálica. Essa barreira hematocefálica é como se fosse junção também, um exemplo. Porque o cérebro é central do corpo. Não pode chegar nada lá que assuste ele e que afete ele. Chegou uma coisa que não presta, ele vai pifar. Então, o corpo defende, tem uma barreira. E o açúcar não passa fácil para o cérebro. Você entendeu? Tem uma barreira que protege. Só que no autista essa barreira também está comprometida por causa da falta do iodo lá. Porque também dá problema da barreira hematocefálica. E essa barreira é comprometida, o açúcar que tu usa, que tu acha que te irrita bastante, no autista isso aí aumenta muito mais. Entendi. Então, como é que eu vou dar uma bala para uma criança que quer ter um problema da barreira hematocefálica? Então, o autismo é um dos maiores problemas que nós teremos de saúde, social, tudo, é geral. Entendeu? Por quê? Porque não se pensou que pode ser carência de iodo. Não se pensou que pode ser intolerância ao glúten. Entendesse? Não se pensou isso. Mas tem muito mais outras coisas que também estão afetando. E que aí são falácias, que a gente está estudando também. A questão do cloro e outros assuntos, né? Entendesse? Então, o autismo um pouco é mau diagnóstico, um pouco é má conhecimento de nutrição antes e depois, e o outro, que já é mais para adulto, é um pouco, vamos dizer assim, moda. Né? Porque se eu fizer, por exemplo, uma planilha e fazer um questionário, e nós conversarmos aqui, eu tenho certeza que tu é autista. E provavelmente TDAH também. Entendeu? Então vamos parar com esse negócio de se auto dizer que qualquer pessoa. Não, conversa com o teu psiquiatra, faz um trabalho multidisciplinar com psicólogo, para realmente tu ver se tu tens esse problema. Sim. Entendeu? Porque tu não pode dizer que tu é. Ou mesmo um profissional dizer que tu é e deu. Isso é um trabalho. Eu estou falando disso, mas um profissional que sabe do que eu estou falando, ele sabe que demora 1 ano, 2 anos para diagnosticar. Quanto mais cedo,
melhor. Se já tem um problema, vamos tentar resolver com comida e com a ajuda das terapias e também com as medicações que os médicos vão passar, tá? E para prevenir, vamos começar a usar iodo e vamos resolver o problema com o glúten com a mulher, que ela tem um monte de enzima que ela pode usar. Inclusive tem um fungo na natureza que consegue produzir protease. A protease é um tipo de enzima que consegue digerir glúten. Olha, é um mundo de conhecimento. É muita informação. É muita informação. Tiago, alimentos que aceleram o metabolismo. São vários, tá? Mas acelerar os principais. Então, vamos lá. Acelerar o metabolismo é uma coisa que todo mundo quer. Mas não se acelera carro direto, não se acelera nada direto. Esse negócio de acelerar o metabolismo só durante um tempo. Tudo que tu acelera, tu gasta mais. Assim, não tem uma velocidade limite para aquele teu carro. Tudo tem um limite, o corpo tem um limite. Acelerar o metabolismo é bom um tempo, senão desgasta muito. Então o cara, vou acelerar meu metabolismo, vai queimar mais caloria. Vai realmente fazer isso. Porém, como é que eu vou fazer isso? A nível do quê? Então eu posso tomar um suplemento à base de cafeína que vai acelerar meu metabolismo, mas vai me deprimir. Entendeu? Entendi. Não adianta fazer algo antinatural. Emagrecimento, aceleração de metabolismo, existe plantas para isso. O hibisco é um ótimo acelerador de metabolismo. Entendeu? Porém é leve, é uma coisa boa. Cafeína é um veneno para acelerar o metabolismo. Não presta, a cafeína não presta. Né? A dose tem que ser segura, tem que ser pouca coisa. Não presta, a cafeína não presta. Ela não tem benefício, tá? No sentido de saúde. Mas ela também tem seus benefícios terapêuticos quando eu contrabalancio o que é cafeína. Tipo remédios para dor de cabeça, agora tem cafeína. Entendeu? Então tem coisa que ela vai ser usada como remédio. Mas ela como um produto de dose alta todo dia, ela é mais veneno do que benefício. Tiago, não acelerar o metabolismo é o segredo do emagrecimento, tá bom? Não acelerar o metabolismo. Não, porque se tu pegar o teu carro e daqui a São Paulo, ele é bom 110, tu botando 150 sem parar, só para abastecendo a cada 600 km vai pifar, vai explodir tudo. Inclusive tu que tá dirigindo também vai dar pau. Não existe esse negócio. Esse negócio de acelerar o metabolismo é furado. É que é gostoso falar para ti que tu vai acelerar o metabolismo, tu vai emagrecer. Todo mundo fala para todo gordinho, tens que acelerar o teu metabolismo para te conseguir emagrecer. Não, tem que parar Então isso é uma falácia. Não, resolve, ajuda, porém te faz mal. Se acelerar demais em muito tempo. Entendi. Entendeu? Então faz um tratamento aí de uns 30 dias, uns 60 dias dá para fazer, mas vai viver a vida acelerada. Aí entra o TDAH, né? TDAH do metabolismo, vamos. Tiago, hoje as empresas estão sofrendo muito com isso. Primeiro, o estresse no trabalho, ansiedade no trabalho, que a gente já falou sobre ansiedade, o cansaço. E quem também é prejudicado, além dos funcionários que estão sentindo isso, também são os chefes, né? Tá. Vamos lá. O que eu, como funcionário de uma empresa, eu como uma pessoa que trabalho das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 6, o que eu devo me alimentar? Com quais alimentos eu devo me alimentar para mim me sentir bem durante o dia? Primeiro tem que comer alimentos com bases nitrogenadas muito fortes. O nitrogênio é a substância mais potente da natureza em relação a nutriente. Tá? O nitrogênio, o fósforo. Tanto é que uma terra morta, se tiver um agricultor, sabe o que eu estou falando. O adubo tem o fósforo ali dentro, tem o potássio ali dentro. São explosivos, que aumentam a base nitrogenada. Uma terra sem ela não tem uma planta bonita. Então as plantas que têm mais fósforo, mais potássio, são as melhores. Bota lá, soja, top. Feijão, inacreditável para isso. Grão de bico, inacreditável. São plantas fortes, plantas potentes. Todas as folhas verdes são potentes. Então tem que se alimentar de coisas que têm mais energia. A soja, o feijão e o grão de bico são os maiores, mais potentes que existem na questão de energia. Mas vamos fazer um shake aqui para o pessoal dar uma levantada, né? Vamos lá. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Posso falar? Claro, fica à vontade. Anota isso aqui que é importante você anotar, tá? Você vai pegar, com a Casa Natural tem. Vai numa loja Pro Natural e compra o seguinte. Pede lá para a moça. Isso que o Thiago pediu. 100 gramas de farinha de beterraba, 100 gramas de maca peruana,
100 gramas de farinha da felicidade, que foi o que desenvolvi a farinha da felicidade. Está no Brasil inteirinho, são as 5 farinhas que mais produzem dopamina no mundo. Já vi isso no boné do Janjão. Eu que desenvolvi ela, que mais vende no Brasil hoje, farinha da felicidade. Vamos lá então, para nós não confundir. Farinha da beterraba, maca peruana, farinha da felicidade. Obrigado a ter aqui, semente da uva. Farinha da semente da uva. Coloca isso tudo num pote, uma colher disso aqui, e toma com suco de laranja leve, com suco leve. Não faz suco, não compra suco pronto. Espreme uma laranja, um copinho e joga dentro. Aí tu sim vai ter um dia top. Tá? E reduz o café, né? Reduz o café. O café, voltando ao café, a cafeína de volta aqui. A cafeína, Omar, ela bloqueia a ação da adenosina. A adenosina é o hormônio que diz que tu tá descansado. Então, quando tu queima energia, queima ATP, que é o trifosfato da adenosina, queimou, separa o 2-fósforo, fica um solto e libera a adenosina, que é esse hormônio. Nesse hormônio liberado, ele cai na corrente sanguínea do teu corpo inteiro. Opa, o Omar gastou energia. Quanto ele gastou? Se tiver um monte de adenosina, um monte de energia. Se o Omar gastou bastante energia, essa ATP, que está em 2, era 3, trifosfato, ATP, vai voltar para a mitocôndria, para a célula, e lá dentro da célula ela vai fazer a união de volta. Então tem um tempo de respiração, para ela se unir de volta e gerar energia. O nome desse tempo de respiração chama-se descanso. Entendi. Tanto é que tu faz musculação, né? Sim. Acabou a energia, arrebentou a ATP. O corpo não te dá mais força, tu descansa, voltou a energia e pá. Quem mostrou isso? A adenosina que foi liberada. Só que a cafeína bloqueia a ação do hormônio que tu está cansado. Então tu tá cansado, mas não sente que está cansado. Acaba tocando de volta o dia o barco. Te dá uma força a cafeína, lógico, porque te tira a energia, te corta. Então tu tá cansado na academia, toma cafeína, tu acha que tá mais forte. Não tá. Tu tá gastando o resto da tua força. Entendi. Chega um momento que isso vai aumentar a dose. Claro. Não vai funcionar, vai ter que aumentar a dose, né? E vai te deprimir mais, porque toda droga é estimulante. Então o empresário, café, tem que reduzir. O que eu sugiro? Um café bom descafeinado. Não que tem no mercado aqui. Café tem 3 tipos de café. Tá? Porque é melhor tomar o café com cafeína do que o café descafeinado. É um veneno. É feito com metileno, a separação da cafeína do grão de café. Tem que tomar, compra esse café descafeinado, um pouquinho mais caro. Mas você merece, você está trabalhando, você merece tomar um bom café. Tá? Procura um símbolo no café assim, ó, Swiss Water, que é um método, water, água, é um método de extração de cafeína com água. É um pouquinho mais caro, mas tomou um café descafeinado de verdade. Aí toma um café descafeinado. Reduz o café, cara. Faz café ralinho. Cuidado com o café de expresso. Faz café fraquinho. Ralinho aqui no sul é fraquinho. Tá? E para os estudantes? O que as escolas e o governo deveriam fazer para melhorar a alimentação dos alunos nas escolas? Primeiro fazer esses mix, né? Porque criança não gosta de fruta, criança não gosta de nada. Fazer mix de fruta e fazer mix de fibras. Para essas crianças se acoplar da alimentação delas, tá? Mas para desenvolver o intelecto, tem um remédio bom aqui, tá? Quer ter mente boa? Atividade física. Atividade física? Não, melhora tudo. Bota esse estudante de 4 horas estudada, meia hora trabalhada. Ele vai ficar inteligente. Olha. O exercício físico alivia o cérebro cansado. Todo estudante tinha que entender isso. Mas tem que ser na rua esse exercício. Não pode ser preso dentro de casa. Estão cortando na maioria dos colégios já, né? A educação física, né? Top. Estão colocando a educação física para outros horários. Estão tirando? Estão tirando. Nem sabia disso. Estão tirando. Não, isso está acabando com a mente da criança. E outra coisa, tem que tomar uma atitude severa com o celular. Tem que tirar o celular da criança no colégio. Criança que eu digo é aluno geral. Criança com 17 anos, com 16, tira tudo isso aí. Mas nem para, às vezes, uma tarefa na escola ali. Nada. Não. Que tarefa na escola, cara? Acabou o celular. Não, porque você emburrece a pessoa, né? Olha. A informação sem ser processada emburrece. Ela deixa a pessoa mais lenta. Eu preciso mastigar a informação. Senão, tanto é que eu estou falando 50 coisas aqui, vai decorar 3. Thiago, eu decorei tudo porque eu estudo profundamente. Esclarece para mim o que todo mundo que tem obesidade olha na internet e diz assim: eu li ali um negócio que eu achei na internet, o jejum intermitente, agora eu vou começar a fazer o jejum intermitente, eu vou emagrecer muitos quilos. Vai engordar mais. Porque à medida que eu faço o jejum intermitente, se eu faço muito tempo, muito longo ele, o próprio corpo já entende que tem que guardar a gordura. É do corpo esse processo. Não quer dizer, a gente vivia caçando,
não tinha comida. Isso é mentira. Isso é uma teoria. Ninguém prova que o metabolismo guarda gordura por isso. Mas ele guarda gordura. Se é por isso ou por outra coisa, eu não posso afirmar que é isso. Sim. Mas o corpo guarda energia. E a forma que ele guarda é através de gordura. Então, quando eu faço um jejum intermitente sem conhecimento, sem sabedoria, sem um acompanhamento profissional, eu posso estar acumulando mais gordura ainda. Eu nunca sugeri jejum intermitente frequente. Um jejum intermitente bem feito, é de 16 horas, uma vez por semana. O ótimo jejum é de 24 horas, que é o melhor que tem, só com água. Melhor sem água, mas quem não conseguir pode fazer com água, não tem problema nenhum. A água não quebra jejum, tá bom? Terapêutico, né? Religioso quebra. E quando eu faço esse jejum intermitente inteligente, eu consigo emagrecer. Me ajuda. Um jejum de 24 horas, tu perde uma média de 1.800 calorias. Tá? É caloria pra caramba, tá? Imagina. Sem contar que tu voltou o teu metabolismo a funcionar tudo. Desde hormônio, a redução de células cancerígenas. Olha, o jejum é o melhor remédio que existe na Terra. Tanto é que os animais praticam o jejum. Os animais são praticantes de jejum. Porque, naturalmente, o leão fica 7 dias sem comer. Né? Até achar uma caça de novo. E tem que ir atrás do bicho. Ainda fica lutando de vez em quando com o elefante para poder tomar água lá na fonte. Já faz o cardio. Não é já faz o cardio dele, tá? Então, jejum intermitente não funciona? Funciona, mas tem que ser com uma estratégia. Você não vai conseguir fazer com regra de internet. Porque tu tem que ter um profissional te ajudando nesse processo para te fazer. Agora, quando tu faz jejum intermitente, tu quebra a mais importante das refeições do dia, que é a da manhã. Não é a primeira, é a da manhã. Das 6 da manhã até as 9 da manhã, o nosso corpo está preparado 100% para receber qualquer comida pesada. Não é refeição primeira. A refeição primeira pode ser meio-dia. Não. Não faça jejum intermitente para comer meio-dia. Você faça jejum para a primeira da manhã. 25% do nosso gasto energético é muito maior o gasto energético de manhã do que à noite. À medida que vai anoitecendo, o meu metabolismo para. Porque eu vou dormir. Quando eu acordei, ele liga. Quando eu vou dormir, ele desliga. É isso que eu já ia te perguntar aqui. Comer à noite engorda? Muito. Então, muito tá aí. atrapalha a digestão. Outra coisa, tu fica funcionando no momento de dormir. Você coma meia-noite um bife. São 3 horas para sair do estômago. Tá? Porque a comida na boca chama-se bolo alimentar. A comida no estômago chama-se quimo. A comida do intestino chama-se quilo. A comida no intestino grosso chama-se fezes, entendeu? Que vai virar cocô. No final da história, cocô, quando sai. Então, esse processo não pode falhar. 4 horas demora o estômago para digerir o alimento. 4 horas. Ele precisa de todo um ambiente. Ele não pode ter água ali dentro do estômago. Porque se ele trabalha com aquecimento, eu comi um monte agora. Pego e tomo um copo de água gelada. O corpo trabalha com aquecimento, a digestão. Eu tomei água gelada, eu mornei aquela água. Agora vai ter que mais sangue para poder digerir. Entendi. E outra, eu posso não ter mastigado bem o alimento, sai um pedaço de uva pelo esfíncter e vai direto para o intestino. O intestino não digere comida. Então vai fermentar, enche a pessoa. É uma engronha. Qualquer dia eu posso voltar e falar sobre a fisiologia da digestão. Isso aqui é um assunto muito interessante. Que aí tu começa a emagrecer. Sim. Então o primeiro passo é cuidar para não fazer jejum louco. Por exemplo, eu vou fazer jejum, hoje é sexta, eu vou fazer jejum agora às 8 horas, e esse eu vou fazer de 16, que eu faço 3 de 16 e 1 de 24. Eu escolho um dia por semana, que no meu caso é sábado, que eu sou adventista, já não faço nada mesmo amanhã, né? Então já é um dia tranquilo para mim. Então eu vou fazer até o meio-dia, 16 horas, top. Pulo o café da manhã, que eu também já não vou nem sentir fome muita coisa, perto das 11 que vai dar fome. O jejum de 24 horas é o melhor, né? Então, das 8 às 8 é o melhor que tem. Aí começa a curar tudo, clareza mental. 20 horas de jejum, o teu corpo não usa mais açúcar para o cérebro. É cetona. Quando eu queimo a gordura, vira um dos substratos cetona. Cetona é acetona. Sim. Por isso que o cara de jejum fica com bafo. Entendi. É cetona. Só que essa cetona é gasolina de avião no cérebro. Tu fica inteligente. 20 horas de jejum, tu consegue pensar o que tu quiser. Quer resolver algo? Faz o jejum. A tua mente vai ficar claríssima. Platão dizia, eu jejuo quando quero desenvolver o meu intelecto. O Hipócrates falou, dá comida ao doente e alimentar a doença. Ellen White, uma autora americana, disse o seguinte, o jejum tem benefícios incalculáveis. O que é benefício incalculável? Eu não consigo calcular.
Entende? O jejum devolve o paladar, Omar. Entendeu? Devolve, te dá gosto nas coisas. Fica 24 horas sem comer, no final das 24 horas, toma essa água aqui, ó. Tu pega um arroz queimado. Eu ensino pais a fazer o filho comer o que eles quiserem. Deixa duas refeições sem comer. Pronto, não vai morrer. Vai morrer? Não vai nunca morrer. As crianças de ficam sem comer 3, 4 dias. Tu acha que teu filho vai morrer porque não comeu um pedaço de pão? Deixa ele sem comer. De manhã reclamou, não come. Meio-dia não come. Lá por 4 da tarde ele está urrando. Aí dá comer. Vai ver se ele não vai comer aquele arroz aí requentado. Entendeu? Não precisa fazer isso. Estou falando para te entender que como o nosso corpo consegue reagir. Melhora o paladar, controla o apetite, porque daí tu conseguiu controlar 24 horas. Depois tu consegue controlar. Na 20ª hora tu não sente mais fome. Acabou a fome. Porque o estômago costuma comer. Se tu der 8 refeições por dia, ele come 8 vezes. 8 vezes. Tranquilamente. E vai sentir falta se não tiver a 8ª. Tu falasse, Thiago, que os alimentos que a gente ingere sem mastigar muito chegam no nosso estômago, às vezes não que vai direto para o intestino, mas chega no nosso estômago e incha. O sushi é aconselhado a não mastigar muito o peixe, enfim. O sushi engorda muito? Quem aconselhou isso é a conselheira do capeta, né? Porque o sushi é um veneno. Sushi não é saudável, nunca foi. Comer peixe não deixa ninguém inteligente. Não sei. O japonês, ele é inteligente porque ele estuda. Os japoneses, na década de 90, eram tudo doentes. Hoje é o povo que mais vive no mundo. Na década de 90. Eles que inventaram a alimentação funcional. Eu só estou falando de saúde por causa de japonês aqui. Tá? Então eles são inteligentes porque eles estudam, porque eles resolvem os problemas dele muito mais rápido que a gente. A gente é 5º mundo ainda, infelizmente. Não tem problema nenhum, eu gosto daqui. Só que a gente O sushi é um veneno. Sushi, primeiro, tem salmão, que não é salmão. Aquele salmão não é salmão nunca. Tá? Salmão de cativeiro não é salmão silvestre. Tem diferença tremenda. O salmão de cativeiro e o silvestre também. Principalmente o silvestre vai ter contaminado de mercúrio, que é violentíssimo, tem uma dose que a gente pode usar por dia, e o salmão, 100 gramas de salmão, é muito mais venenoso que qualquer tipo de substância química. Nós temos aqui o atum, que esse atum também aqui é comprometido, também, muito comprometido. Temos o peixe cru. Quantos vermes tem aqui dentro? Depois tu coloca aqui, não sei se o podcast permite, aqui na edição, coloca aqui o verme do sushi, para você ver. Quantidade de molho shoyu, sal puro, peixe cru, não existe. Não tem saúde em sushi. É ilusão. Aí eu gosto, agora nós vamos falar sobre gostar. Aí você come o que você acha melhor, agora dizer que é saudável, não. Então, se alguém ensinou para não mastigar, não é nem para comer, imagina mas não mastigar. Entendeu? Então a digestão precisa de um princípio, e o princípio da mastigação é interessante, tá, Omar? Tá? O estômago, anota essa frase, estômago não tem dente. Precisa mastigar. Nós temos incisos, temos molares, temos caninos, cada um com a sua função. Entendeu? Então, isso ajuda a emagrecer também, tá? O Fabrício vai me desculpar, Fabrício, mas eu vou ter que passar um pouquinho de tempo hoje, que a conversa tá boa. Vai. Eu tenho mais um monte de perguntas para te fazer. Mas vamos lá. Beber água com limão em jejum realmente ajuda na saúde e no emagrecimento? No emagrecimento não tanto, porque quem ajuda a emagrecer de manhã cedo seria o vinagre de maçã, mais que o limão. Mas o limão, ele produz ácido clorídrico. Nós temos uma estrutura produtora de gastrina. A gastrina vai produzir o ácido clorídrico. Entendeu-se? Vai produzir a pectina, que são substâncias que são digestivas. A produção de ácido clorídrico depende da estimulação da gastrina. Entendeu? Entendi. Então, as células parentais, que a gente chama, que produzem o ácido clorídrico, a bomba de próton, que é uma bomba que existe dentro do estômago, vamos dizer que bomba assim, também é produtora de ácido clorídrico, ela também depende de tudo disso. Então, o limão consegue estimular a produção de ácido clorídrico, melhora a digestão 100%. O limão tem um dos melhores detox do mundo, chama-se L-limoneno. Água com limão é um elixir. Pode usar. Para emagrecimento, ela vai te auxiliar, mas não igual vinagre de maçã. Emagrecimento é dieta, contar calorias. Aprendeu a contar caloria, vai comer um monte e vai emagrecer ainda. Perfeito.
Leite e glúten. O que é que tem? São vilões para todas as pessoas ou isso varia de caso para caso? Varia de caso para caso, tem gente que sofre mais do que as outras. Tem gente que ainda não está sofrendo tanto. Mas tanto um quanto o outro não são essenciais para a vida e não tem necessidade nenhuma de usar. Leite, principalmente da vaca, que não é parente nossa. Né? A gente era para tomar o leite materno, depois parar de tomar, passamos para o leite da vaca. É digerível? É. Conseguimos digerir? Sim. Bem? Não. Mas conseguimos. Assim como nós não conseguimos digerir carne também. Mas fazemos um bom trabalho, por sinal. O corpo se adaptou para isso. Então, um leite pasteurizado aqui seria um leite menos mal de ser usado. O glúten, aí é problema. Nem todo mundo precisa parar de comer glúten. Apesar que ele não faz tão bem. Quem parou, melhor. Entendeu? Mas cuidado para não cair no erro de parar com a farinha de glúten e partir para a farinha sem glúten. A farinha sem glúten é 10 vezes pior do que a farinha com glúten. Porque ela resolve o problema do celíaco, do intolerante ao glúten. Entendeu? Porém, ela é diabética. O que é uma farinha sem glúten? Como é que eu vou fazer um glúten? Como é que eu vou fazer um pão que não é pão? Por que se escolheu a farinha de trigo ao invés de outras farinhas para fazer pão? Porque o pão tem o glúten tem estrutura, tem firmeza, o pão tem tudo. A farinha não tem. Então, o que é uma farinha universal sem glúten? Farinha universal vem farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata. Isso aqui é diabético, cara. Isso aqui é farinha diabética. O índice glicêmico lá no teto. Entendeu? Então, quem quiser comer, que sempre que queira fazer farinhas, coloquem farinha de grão de bico. Porque a proteína bloqueia a velocidade da digestão do carboidrato. Por isso que o pão é perfeito. O problema é que eles modificaram geneticamente o trigo e hoje é 400% mais liguento. Aí o trigo que digeria lá nos tempos da tua bisavó não é o mesmo trigo de hoje. Entendeu? Porque foi geneticamente modificado. Trocaram um gene e mudou toda a desgraça. E uma das principais causas hoje é tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. A tireoide tem uma substância que produz os hormônios da tireoide, que é o TPO. Aí o corpo produz o anti-TPO, que é um hormônio que ataca a própria tireoide. Olha, é uma engronha o glúten. Quem menos come glúten, melhor. Solução: redução do consumo de glúten, de trigo. Reduz isso, pode fazer isso aqui. O consumo de torrada. A torrada reduz a ação do glúten. Não total, mas reduz muito bem a ação do glúten. Tá? Quanto mais eu torro o pão, menos glúten tem. Claro que para resolver o problema do glúten 100%, a torrada não resolveria, mas ajudaria bastante. Tiago, eu vou te convidar um outro dia para te vir aqui, com porque certeza. Tem mais um monte de dúvida. Queria perguntar sobre água com gás, sobre refrigerante, sobre as frutas. Eu vou perguntar sobre as frutas na dieta para a gente encerrar. Tá. Hoje a gente colocou aqui nessa mesa uma tábua de frutas. Tá. E daí tu me falasse, antes de começar o podcast, que aqui nessa mesa, aqui nessa tábua, a gente tem muito mais calorias do que um milkshake. Não. Comentasse mais ou menos isso comigo? Não calorias, né? Má combinação alimentar. Calorias não. Mas se eu comer mais ou menos isso, eu posso engordar mais do que tomar um milkshake? A pessoa às vezes se preocupa com a fruta, mas a fruta ela tem que saber comer ela. Eu não posso fazer essa misturança de fruta. O que tu indicaria aqui nessa tábua hoje? Na verdade, nada combina aqui. Todas as frutas são separadas aqui. Fruta que combina é só mamão, banana e maçã. E o abacate, que seria homogêneo. O abacate combina com qualquer coisa, qualquer tipo de comida, doce, salgado, qualquer tipo. Não que eu vou comer uma laranja com uma uva, que eu vou morrer. Só que são má combinações alimentares, o corpo não digere muito bem. Não digerindo muito bem, provavelmente essa mistura aqui vai fermentar. A fermentação toda, gases intestinais, dificuldade de digestão e provavelmente vai gerar esteatose hepática também não alcoólica, porque tem a esteatose hepática alcoólica e a não alcoólica, que é gerada por consumo de farinhaços, mas também por uma combinação alimentar. Doce com salgado, frutas que não combinam, e uma fruta anula a propriedade da outra. Isso aqui é química. Tem que entender de química para poder entender de comida. Senão não vai achar que pode misturar isso aqui tudo. Quanto mais colorido o prato, melhor? Não, isso é besteira. Então, por exemplo, daqui nós temos... Nenhuma delas vai funcionar, nada com nada. Posso comer à tarde essa fruta, posso comer à tarde a uva, posso comer à tarde o kiwi, não tem problema nenhum, o figo também. Pitaia que é top, dá para fazer uma aula de umas 3 horas sobre a pitaia. O morango é top também, porém são todos frutos separados. Se eu colocasse aqui banana, mamão e maçã, poderia comer junto. Mas são ótimas frutas, todas com suas propriedades medicinais. Bacana, mas não se mistura fruta com fruta, doce com salgado. Isso é um veneno.
Uma vez ou outra é passável, mas se fizer frequente faz mal. Tiago, para finalizar, tu tens vários livros lançados já, várias vendas tu já fizesse, e tu também abriste uma loja de produtos naturais aqui em Tubarão. Isso Como é que funciona? Para quem é de Tubarão, né, e região, eu tenho uma loja de produtos naturais. Eu tenho muita fama pelo Brasil, eu vou lançar uma loja de produtos naturais. Em Tubarão nós temos uma, que é a cidade que eu moro. Você que está assistindo também, eu trouxe até de presente para ti Muito o meu obrigado. livro, tá? O livro Curas Extraordinárias. Esse livro aqui, eu preparei ele. Eu estudei ao redor do mundo o que melhor tinha de tratamento natural no mundo. Então, o que é bom para gastrite? O que é bom para enxaqueca? O que é bom para insônia? O que é bom para depressão? E coloquei, ó, abre só ele no meio assim para o pessoal ver. Pode pegar bem no meio ele. Bem no meio e abre. Olha que interessante, ó. Menstruação aqui na desregulada. fechada, Fabrício? Olha Aí, lá. ó. Olha lá, do lado eu explico a doença da forma com que eu penso, entendo. E desse lado eu coloco aqui os alimentos, os chás, as plantas, tudo direitinho como faz. No caso aí, cólicas e menstruação desregulada. Mas tem colite, diverticulite. Sobre a depressão. Tem um tratamento natural para depressão também, aí muito interessante. Então, se eu estou escutando e quero adquirir esse livro, como é que eu faço? Você coloca na internet assim, ó, Curas Extraordinárias. Mercado Livre, Amazon, meu site. No meu site, que é o Palestrante Thiago Rocha, você consegue por metade do preço. Na Amazon, o dobro, né? Porque são representantes que vêm. Mas no meu site, palestrantethiagorochaoficial.com.br, você consegue por metade do preço. Esse aí é de presente para ti. Muito obrigado. É um guia. Tu autografa para mim? Claro, tá? E Depois eu vou mostrar para minha mãe, que ela vai ficar toda feliz. O Omar é com O só normal? Só normal, Omar. Né? Omar. O nome da tua mãe é? Terezinha. E Terezinha. Entendeu? Esse livro eu escrevi, Omar, com o objetivo de ajudar as pessoas em casa. Eu acho que todo mundo tem o direito de saber um tratamento natural. Né? Uma pessoa que está com úlcera varicosa, ela vai perder a perna dela se ela não cuidar. Se ela tomar o aroma da babosa, existe o suco do aroma da babosa para tomar, e se ela colocar uma pomada de confrei em cima, essa ferida vai cicatrizar. Eu não estou brincando, isso aqui é coisa antiguíssima. Você entendeu? Entendi. Então, eu acho que a pessoa tem o direito de ter esse conhecimento na casa dela. Perfeito. Thiago, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação no podcast. Espero que tu volte muitas e muitas outras vezes. Tem uma novidade para você que é leitor do Notissul. Para você que não é também, te convido a acompanhar o Notissul, www.notissul.com.br. Thiago Rocha é um novo colunista do Notissul, vai falar tudo isso aqui pra gente com, várias dicas semanais. Acompanhe então, Thiago Rocha também, agora no Notissul Digital. Deus abençoe você que está em casa também. Cuide da sua saúde. Ninguém pode fazer isso por você. Deus quer que você se cuide. Às vezes eu falo assim, firme, agressivo, mas se eu passar a mão na tua cabeça, eu acho que todo mundo está passando, inclusive você mesmo. Então eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para te ajudar. Se eu estou brigando com você, se eu estou falando firme, se eu estou falando alto, é porque falar baixo não adiantou, então a gente às vezes tem que gritar. Thiago Rocha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no podcast Tá No Ar do Portal Notissul. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Você que nos assistiu pelo YouTube ou você que nos ouve também pelo Spotify. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem estaremos aqui novamente. Até mais.